amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Amém? Boa noite, que a paz de Cristo esteja sobre sua família, sobre sua casa. Estamos juntos para mais um momento de culto, hoje em casa aqui, transmitindo esse momento para a sua casa, para a sua família, que você possa estar cultuando ao Senhor conosco. Você que tem nos acompanhado nas nossas transmissões, nós estamos anunciando um pouco parte da palavra de Deus no livro de Salmos. E nós chegamos hoje ao Salmo 23. No Salmo 23, diferente dos outros, nós vamos demorar um pouquinho. Vamos passar aí cerca de 6, 7 encontros, analisando um pouquinho o Salmo 23. Cada etapa dessa que Davi nos ensina no Salmo 23. Antes, vamos orar ao nosso Deus? Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu mais um dia, nos deu mais um domingo, o dia do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos, chegando nos lares, nas casas, para assim cultuarmos o Teu santo nome. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada família que nos assiste neste momento, Deus, que a Tua palavra, Pai, possa estar chegando nesses corações e trazendo mudança, trazendo transformação, também trazendo consolo, Deus, a esses corações, pois sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia, Pai. Por isso, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Salmo número 23, nós vamos analisar um pouquinho apenas o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, disse Davi. Eu quero pensar com você nos próximos encontros, nesse Salmo 23, no seguinte tema: meu pastor está comigo, de nada terei falta. Meu pastor está comigo, de nada terei falta. Vivemos num mundo onde muitas pessoas, se não a maioria delas, estão tomadas pelo pavor, tomadas pelo medo, pela ansiedade, diante de tantas coisas ruins que estamos vendo acontecer diariamente. E nós sabemos que estamos cercados dessas notícias ruins, e assim nós encontramos as pessoas dominadas pelo pavor, pelo medo, pela ansiedade. E essas pessoas, algumas delas temem o futuro. O que será do amanhã? Muitas pessoas estão cheias de pavor quanto ao amanhã, vivem angustiadas por aquilo que ainda hão de acontecer. São aquelas pessoas que sofrem por antecedência. Então é preciso analisar essa situação. Também nós encontramos outro grupo de pessoas que vivem angustiado por aquilo que lhes aconteceu. Aquelas pessoas que sofrem por causa do passado. E isso traz uma consequência muito grave na vida de muitas pessoas e muitos lares, porque se não houver um encontro real com Cristo, o perdão que só Cristo oferece, as pessoas vão ficar remoendo o passado e vão trazer para si, para aquelas pessoas que convivem com elas, algum tipo de doença, não só para elas, mas também para as pessoas que convivem com ela. E ainda existe um outro grupo que nós podemos analisar hoje também, pessoas que sofrem, que estão angustiadas por causa do presente, o tempo presente. A ansiedade se apodera de suas almas e elas não podem imaginar como enfrentarão o horror da situação atual em que estão vivendo. Milhares e milhares de pessoas a cada dia acordam com incontáveis problemas para resolverem e aflições com os quais precisam lidar. Olhando o Salmo 23, versículo 1, nós encontramos Davi, um pastor de ovelhas. Conhecia muito bem a sua função de proteger, de cuidar dos ferimentos, de alimentar, de guiar as ovelhas. Porque Israel é um país
muito árido. E muitas vezes o pastor, como Davi, tinha que andar longas caminhadas para encontrar pasto e água, para encontrar o alimento básico necessário. E ele sabia exatamente todas essas localizações onde ele pudesse encontrar e a rota certa em que ele deveria caminhar. De maneira que nenhuma ovelha morresse de sede ou de fome. Ele tinha esse devido cuidado. Assim, o Salmo 23 nos mostra um pastor que cuida das suas ovelhas diariamente. E o versículo 1 que estamos analisando agora, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu destaco aqui a parte meu, que Davi fala aqui. Ele chama Deus de meu pastor. Por quê que ele chama Deus de meu pastor? Porque ele sabia muito bem que a marca principal de um pastor é a sua presença constante com as ovelhas, trazendo uma relação de extrema e profunda intimidade. E aí, quando nós aplicamos essa realidade para a gente, como Cristo, nosso supremo pastor, precisamos manter um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro em Cristo Jesus. Mas Davi, por que ele fala tanto de ovelha? Assim a gente precisa conhecer um pouquinho dessa ovelha que Davi fala aqui. A ovelha que pode ser chamada no masculino aliás, de carneiro, e quando pequeno, cordeiro. As ovelhas requerem mais atenção do que qualquer outro tipo de rebanho. A ovelha é um animal menos capaz de cuidar de si própria. Elas são chamadas de indefesas. Elas não possuem presas, elas não possuem garras. E as ovelhas, elas são sujas. Outros animais, eles têm a capacidade de se limparem. As ovelhas, elas não conseguem se limpar. As ovelhas também são míopes. Elas não enxergam os perigos à sua frente. Elas não veem o abismo, elas não percebem a chegada do predador. E outro fator interessante é que elas são teimosas. Muitas vezes o pastor precisa usar a vara e até mesmo o cajado para tirá-la do abismo, porque ela teima em andar por caminhos, por lugares perigosos. As ovelhas também elas não têm senso de direção. Se deixadas sozinhas, podem cair em abismo, seguirem por trilhas perigosas. E outro fator interessante na vida da ovelha é que a sua própria lã, ela pode ser um perigo mortal. Quando a ovelha ela cai na água, se ela não for resgatada, a lã ela fica pesada e a ovelha não consegue sair. E se ela não for resgatada, ela morrerá depois de algum tempo. Assim, não é por acaso que a Bíblia nos chama de ovelha. Não é por acaso que na Bíblia nós somos comparados a essas ovelhas. E por isso Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Isso apresenta o caráter de Deus. O caráter verdadeiro de Deus. O Senhor é o meu pastor, logo de nada terei falta. Em tempos de crises, dificuldades, podemos perceber que Ele cuida de nós, que Ele supre todas as nossas necessidades. Certamente você tem os seus temores diários, certamente você já enfrentou, está enfrentando ou irá enfrentar alguma adversidade. Muitas pessoas se deparam com grandes perigos, pavores que assolam constantemente. Os estudantes, muitas das vezes, é o medo de não passar na prova, de não passar no vestibular, outro de perder o emprego, de ficar doente, medo da morte, medo do próprio coronavírus hoje e de tantas outras doenças que têm assolado a humanidade. Assim, todos nós temos temores. No entanto, ser ovelha é estar aos cuidados do Supremo Pastor. Por isso, Davi diz, o Senhor
é o meu pastor, nada me faltará. O pastor se identifica com o destino das ovelhas, o meu com o seu destino. Passava o mesmo calor, passava a mesma sede, caminhava o mesmo caminho. O Supremo Pastor. Jesus, o nosso Supremo Pastor, fez tudo isso por nós. Hoje, mais importante do que sentir falta de alguma coisa ou sentir o próprio medo, o mais importante é saber quem é o Deus que nos pastoreia. Quem é o Deus que cuida de nós. O Senhor, ele não é limitado. O poder dele não tem limites. Ele faz o que quer, onde quer e para onde e quem ele quiser fazer. Ele é o Senhor, o Rei absoluto. E aí nós podemos tirar isso do Salmo 23 também. Submissão, dependência e confiança. São palavras que podem descrever, ainda que superficialmente, nossa relação para com esse pastor. Ainda que me falte, ainda que te falte tudo, temos o Senhor. E quem tem o Senhor, tem tudo. Quem tem Cristo, tem tudo. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Hoje, se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, lembre-se da soberania de Deus. E não temas, porque Deus está e estará sempre com você. É Deus quem nos consola. E mais ainda, é Ele quem nos dá a vitória e nos prepara para banquetes maravilhosos. Meu pastor. Davi experimentou a intimidade com Deus e também foi chamado por ele de amigo. Nada me faltará em Cristo Jesus. Ainda em Salmos número 37, versículo 25 diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por isso hoje, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o seu pastor, você não tem o que temer. A presença de Jesus é real na sua casa, na sua vida. Entregue sua vida nas mãos do pastor por excelência, Jesus Cristo. Entregue a sua vida diante dele. E assim você vai poder dizer como o salmista: fui moço e agora sou velho. A gente sabe que os tempos passam, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar no pão. Essa é a certeza que nós temos da palavra de Deus. Amém? Louve a Deus neste momento. Declare, através dessa música: o Senhor é o meu, é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará.
é minha torre em tempo de batalha, eu não temerei. Ele é minha força se estou fraco, é meu farol no meio da tormenta, eu não temerei. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. Ele não faltará. Ele não faltará. Amém? Esse é o nosso pastor. Se você crer nesta verdade da palavra de Deus, aí onde você está, declare essa verdade e passe a partir de hoje a viver diante dessa verdade. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias de sua vida, creia nesse supremo pastor. Nós somos ovelhas, teimosos, mas a gente precisa voltar para a presença do Pai que cuida de nós. E assim nada nos faltará. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, por termos a certeza do consolo do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, o nosso pastor, mesmo como ovelhas teimosas que somos, sabemos que Tu és aquele que supre as nossas necessidades. Agora, ó Deus, te pedimos que o Senhor venha abençoar esta casa, essa família que nos acompanha neste momento. Pedimos, ó Deus, as bênçãos, o cuidado, a proteção do Senhor. Abençoe a semana que estamos iniciando, Pai. Que o Senhor esteja guardando, direcionando os passos dos teus filhos, mostrando, Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada por Cristo Jesus e uma boa noite na presença do Pai. Obrigado por você nos acompanhar aqui nas redes sociais da Igreja Batista Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe.